Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já tinha falado com você sobre as manifestações patológicas, ou seja, aquilo que a gente vê, né? Aquela patologia que a gente vai na obra, identifica, isso é uma manifestação, né? A gente viu. Falei das causas das patologias, ou seja, o que originou aquela patologia, tá? Como chegamos àquele ponto. E agora eu vou falar basicamente das ações químicas, das causas químicas que a gente tem, os ataques químicos do concreto e da armadura, tudo bem? E vou falar também sobre as medidas corretivas para essas questões que eu vou abordar hoje aqui, beleza? Como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Sites indicados foram acessados do dia 1º ao dia 30 de agosto de 2021, caso não informado. Ok? Bom, em primeiro lugar eu vou apresentar para vocês aqui basicamente os dois tipos de corrosão que a gente tem, tá? A gente tem uma corrosão mais geral, que é essa daqui, que ela atinge a barra de uma maneira mais homogênea, igual vocês podem ver nessa região aqui. E aqui a gente tem a corrosão por pitch, tá? É um ponto de corrosão. Tudo bem? Eu vou também fazer uma pequena revisão aqui, baseado nesse texto, até do InfoEscola. Corrosão é a deteriorização de metais por processos eletroquímicos, envolvendo a oxirredução. Oxidação é perda de elétrons, redução é o ganho de elétrons. Reação de oxirredução é aquela em que ocorre transferência de elétrons entre os átomos. Tudo bem? Os metais têm uma capacidade de oxidação bem maior do que o oxigênio. Sendo assim, tendem a perder elétrons para o oxigênio presente no ar atmosférico. No caso do ferro, nós temos essas fórmulas químicas aqui. Você pode perceber aqui que a reação no ânodo é basicamente o elemento ferro se transformando no elemento Fe3+, tá? E cedendo elétrons. Aqui, quando a gente faz o balanceamento, são dois átomos de ferro transformando em dois cátions Fe3+, mais 6 elétrons. E no cátodo, a gente tem o seguinte: 3 meios de O2, esse O2 vem do ar, mais 3 moléculas de água, 3H2O, mais aqueles 6 elétrons que foram perdidos pelo metal, né, pelo ferro, eu vou ter o quê? 6 hidroxilas, que é aqui 6 OH-, tá? E se a gente for ver essa reação global, nós temos o quê? 2 átomos de ferro, mais 3 meios de O2, que é o oxigênio do ar, mais 3 moléculas de água. A gente vai ter o quê? O 2FeOH3, que aqui sim é o produto da corrosão, tá? É o ferro após sofrer corrosão. FeOH3. Beleza? Isso de uma maneira relativamente simplificada, mas é assim que eu vou continuar as explicações. A umidade, que é o H2O, e o ar, que é o O2, são fatores fundamentais nas reações acima. Você pode ver aqui, ó, que na reação do cátodo a gente tem tanto o ar, né, o oxigênio do ar, quanto a água, tá? Existem fatores que por si só não provocam corrosão, mas são capazes de acelerar o processo. Um exemplo disso é a presença do gás carbônico, CO2, dióxido de enxofre, SO2, e outras substâncias ácidas no ar, que deslocam a reação catódica para a direita. Esse é o princípio de Le Chatelier, fazendo com que a ferrugem se forme mais rapidamente. Atenção aqui para o CO2, nós vamos falar dele aqui um pouco também. Ambientes salinos, como o mar e seus arredores, também contribuem para o processo de corrosão, porque aumentam a condutividade elétrica, tá? É a questão do cloreto que nós vamos falar também. Ok? Feita essa pequena revisão aqui, eu vou começar agora a abordar os tipos de reações de oxirredução que a gente vai ter aqui, ó. De modo geral, a gente tem o concreto, que é essa região aqui, eu até coloquei um fundo de concreto, a gente tem a barra, tá? E a gente tem essa barra aqui em contato, né, pela questão da porosidade, da capilaridade do concreto,
com ar, você vê o O2 aqui, moléculas de água e hidroxilas, beleza? Ah, professor, isso aí vai pelos poros, pelos capilares, pelas microfissuras? Sim, por isso que é muito importante tudo aquilo que eu falei em termos de dosagem do concreto, relação água-cimento, vibração, cura. Para quê? Para você ter um concreto com o mínimo de acesso de agentes químicos até a barra, tá? Isso é muito importante. Então essa barra vai tendo contato com todos esses agentes químicos aqui. E nessa barra a gente vai ter o que? A barra em si é o anodo, aonde sofre a oxidação. A oxidação é sempre no anodo. A barra vai estar cedendo elétrons. É exatamente esses 6 elétrons aqui que eu tinha falado na equação anterior, tá? O eletrólito aqui vai ser basicamente, no nosso caso aqui, fazendo uma comparação com a pilha de Daniel, é o líquido que a gente tem, a água que corre aqui pelas porosidades, pela capilaridade do concreto, tá? E a partir desse eletrólito a gente vai ter um contato, o caminho dos elétrons vai se dar pelo condutor, beleza? No cátodo a gente vai ter a redução. A gente tem aqui o que? O recebimento daqueles 6 elétrons que foram cedidos pelo ânodo, tá? Então a gente tem essa fórmula aqui, 3,5 de O2 mais 3 moléculas de água, mais esses 6 elétrons recebidos. A gente vai ter o que? 6 hidroxilas. E essas 6 hidroxilas vão trabalhar para a oxidação do ferro, beleza? Quando a gente tem a questão das macropilhas de corrosão, tá? O que pode ter acontecido é o seguinte: durante uma concretagem, eu tenho um concreto com menos vazios, outro concreto com um pouco mais de vazios, um concreto com um pouco mais de água, outro com um pouco menos de água, tá? Então, o que que acontece? Se eu tenho um ataque um pouco maior do O2, né, do ar aqui, em trecho da armadura e a outra um pouco menor, o que que vai acontecer? Eu vou gerar duas regiões distintas, acelerando essas reações de oxirredução que eu já tinha apresentado para vocês aqui. Isso são as chamadas macropilhas, tá? Normalmente ocorrem quando você tem um concreto de uma característica e encerra a concretagem naquele ponto e começa com outro concreto com algumas características diferentes, normalmente relacionadas à água, tá? Porque uma quantidade maior de água ela gera mais poros. O que que acontece? Onde você tem mais poros, você tem mais presença de O2 ali em contato com a armadura, que atravessou aquela camada de concreto do recobrimento. Quando a gente tem a carbonatação do concreto, o que que acontece? Ela é gerada por um excesso de CO2 aqui que vai atingir a armadura, essa região aqui, beleza? E quando a gente tem o CO2, o que que vai acontecer? Ele vai reagir com essa água livre que tiver aqui dentro. Então a água mais o CO2 vai gerar um ácido, que é o H2CO3, beleza? Esse H2CO3, ele vai reagir com os hidróxidos, o hidróxido de cálcio, né? E que está presente sempre ali no cimento, tal. A gente vai ter esse sal, né, que é o CaCO3, a calcita, mais a água. Isso é básico de química, né? Um ácido mais uma base é igual a um sal mais água, beleza? Tá? E no momento que diminui o pH, favorece o quê? Essa reação de oxidação do ferro, porque o concreto vai perdendo a passivação. No momento que ele perde a passivação, que ele deixa de estar naquele pH entre 12,5 e 13,5, quando o pH do concreto diminui 9, 10, ali já é problemático. Já não vai existir essa passivação. E isso favorece o quê? As reações de corrosão como um todo. Ok? Essa foi a carbonatação do concreto, né? Que consequentemente, devido à perda de passivação, gera a corrosão do aço. Tá bom? Só para vocês darem uma olhada aqui, ó, lá no comecinho dessa sequência eu tinha mostrado essa fotografia aqui. A fenolftaleína, ela é um indicador de pH, tá? E você pode reparar por essa escala de cor aqui, esse intervalo de mudança de cor, né? Que a gente tem a mudança de cor do branco para esse rosa ou vermelho aqui, eu vou usar como se fosse um cor de rosa.
A gente tem essa mudança aqui, ó, na faixa de pH de 8,3 até 10. Então, o que acontece? Você pode reparar, no momento que passou a fenolftaleína nessa região toda aqui que está de cascada, aonde está branco quer dizer o quê? O concreto já sofreu a carbonatação. Ali naquela região, ele já perdeu a condição de oferecer ao aço a passividade, aquela proteção básica que ele tinha até então. Nessa região aqui, ele ainda tem essa proteção. Você vê que ele está aqui num pH um pouco mais elevado. Mas apenas pela fenolftaleína não dá para saber se é ainda útil nessa questão da passivação, porque a fenolftaleína do pH 10 para cima, ela indica. Mas como eu vou saber se eu estou no pH 10, 11 ou 12? Tá? O pH 10 não oferece uma boa passivação. A boa passivação é entre 12,5 e 13,5, que normalmente é o máximo que se encontra. Ok? A manifestação patológica disso aí, como eu já havia dito, é a eflorescência. A gente tem a reação da água com o CO2, né, do ar, e forma esse ácido H2CO3. Esse ácido, reagindo com os hidróxidos de cálcio do próprio cimento, eles vão formar o quê? CaCO3, que é um sólido, vai ser um sal sólido, a calcita, um sal inorgânico, ele vai ser precipitado, que é levado pela água para o lado externo da peça de concreto, ok? Aqui, ó, a gente tem outro tipo de ataque, que é o chamado ataque de cloreto. Normalmente em ambiente marinho, região próxima ao mar, qualquer tipo ali que você tiver uma névoa salina, você já vai ter esse problema, tá? E a gente tem o seguinte, o cloreto Cl- aqui, ele reage com a água que tiver ali dentro do concreto, formando o quê? Esse ácido clorídrico, HCl, mais o O2, tá? E depois você vê aqui, ó, aí esse cloro mesmo, ele vai ter também uma reação 2Cl- mais o Fe2+, tá? Isso vai formar o que? Um cloreto férrico. Esse cloreto férrico, aí que vem a parte interessante, tá? Dessa questão aqui. Esse cloreto férrico vai reagir com duas hidroxilas, formando o quê? Formando a corrosão, o produto da corrosão, que é o FeOH2, mais 2Cl-. Caramba, aqui liberou Cl- de novo? Sim. Então, a gente vai ter um sistema de corrosão aonde o que causou a corrosão, ele não é consumido, tá? Nesse caso aqui, o cloreto, ele está entrando como catalisador. Ele favorece a reação, mas ele não é consumido. Por isso que forma essa corrosão de pitch aqui que vocês estão vendo. E por último, também nós temos os ataques de sulfato, SO4 2-, tá? E ele vai reagir com alguns elementos do próprio cimento, CaO2, SiO2, e vai estar formando um produto chamado etringita, tá? E o que acontece? Isso é uma reação expansiva, que vai gerando todas essas fissuras aqui no concreto, beleza? Bom, agora eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Na realidade, eu fiz uma montagem pegando o trecho desses 3 vídeos aqui. Recuperação estrutural de pilares e vigas, né, da Metrópole Soluções Técnicas. Esse outro aqui, recuperação estrutural feita com grout, aprenda o segredo. E nós temos aqui um do nosso amigo Oséias também, como recuperar a estrutura do pilar, beleza? Esse intermediário aqui é da HP Construções. Aqui você pode reparar, né, o início de uma vistoria, chegada no prédio, você vê um pilar com revestimento cerâmico e as trincas aparecendo no revestimento cerâmico, beleza? Você vê a face inferior dessa viga aqui, que já descolou o revestimento cerâmico, você vê a trinca que está aí. Aqui é outro trecho da viga inferior também, é uma trinca com desplacamento, você vê que é uma trinca seríssima, tá? Já até uma fenda de tão grande. Aqui você vê as trincas que seguem mais ou menos a direção das armaduras longitudinais da barra. Aqui ela já está bem mais proeminente.
Você vê que todas essas vigas elas têm esse mesmo tipo de trinca, tá? É uma fenda que vai seguindo o alinhamento das armaduras longitudinais. Você vê que aqui a gente vê a fenda tanto na cerâmica quanto no reboco. Aqui você vê algum trecho de reboco, já tentaram dar um jeito de alguma maneira, de outra. Várias intervenções anteriores. Aqui a trinca segue pelo rejunte do revestimento cerâmico, beleza? Essa é a questão de uma intervenção anterior nessa região aqui. Você vê a diferença no rejunte. Não adianta isso. O que tem que fazer é o seguinte, remoção do revestimento cerâmico nas áreas afetadas, onde tiver revestimento cerâmico. Você vê o nosso amigo aqui fazendo essa remoção com martelete. Depois, a remoção do concreto na área afetada. Esse concreto tem que ser removido, tá? Aí vem a parte da limpeza das barras com escova de aço. Após a remoção do concreto solto, né, aquele concreto desplacado na região das barras, nós vamos ficar com esse aspecto aí, tá? E aí você vê o estado da barra. Olha que coisa, como ficaram essas barras, tá? Extremamente corroídas, beleza? Aí tem a limpeza das ferragens com escovação, né? Já tinha sido feito, e a aplicação de um produto para eliminar a ferrugem. Normalmente esse produto é a base de fósforo, tá? Depois do removedor de ferrugem, a base de fósforo, agora vem o anticorrosivo, normalmente a base de zinco, tá? Você vê que ele está sendo aplicado aqui nas armaduras desse pilar. Os trechos de barras com a seção comprometida foram removidos e barras novas serão colocadas aqui, tá? Você vê que eles cortaram mesmo aquele trecho que estava em pior condições. Vão ser colocadas umas barras novas, inclusive atenção para o traspasse aqui, tá? Você vê que tem um traspasse da barra nova com as barras antigas, naquela região onde foi necessária a substituição. Não é necessária a substituição em todos os locais, apenas aonde a corrosão é mais acentuada. Depois vem a montagem da forma para aplicação do grout. Trava ali direitinho com o recobrimento específico, beleza? Aí ele faz uma preparação do grout para os reparos maiores. Você vê que a forma que foi colocada, tá? Esse trecho aqui para receber o concreto, ele é chamado de funil ou cachimbo. Em reparos maiores se usa o grout, tá? É um concreto autoadensável. Aqui você já está vendo ele removendo a forma, tá? Essa região aqui, ó, aquela região do cachimbo que ele preparou, veja o cachimbo aqui. A qualidade do serviço aqui, ficou uma concretagem boa, tal, ele fez essa recuperação, né? Em reparos menores, usa-se a argamassa polimérica, tá? Aí a aderência entre essa argamassa polimérica e o trecho de concreto que ficou, normalmente ela é muito boa, tá? Se for uma argamassa polimérica de qualidade, ela garante essa aderência ao concreto que você está reparando, beleza? Aqui você vê reparos laterais já executados com argamassa polimérica, tá? E você vê que as barras ao fundo ainda estão aparentes, tá? Aí você vê que aqui de baixo eles estão colocando o quê? Você vê um painel de forma com escoramento aqui. Montagem da forma para lançamento do grout, tá? E isso daqui eles vão fazer o reparo nas regiões das barras inferiores. Como aqui o volume é maior, aí vai ser usado o grout, igual eu já tinha mostrado com vocês. Eles trabalharão com recobrimento de 4 centímetros, tá? Que é o recobrimento maior indicado para essas regiões de maior classe de agressividade. Aqui você vê essa viga já reparada e já rebocada, beleza? Eu vou falar agora da repassivação das barras, tá? Com hidróxido de potássio ou hidróxido de cálcio. Tem outros aí também, beleza? Você vê aqui nosso amigo está trabalhando nessa repassivação por realcalinização do concreto, tá? Em primeiro lugar é feito um desbaste na superfície para limpeza e abertura dos poros, tá? Depois depois que você tirou ali aquele grosso que já estava por fora, um eventual contaminante, resto de argamassa, tal, você abriu os poros mesmo, tem uma limpeza com jato d'água, um jato com pressão, igual você está vendo aqui. E por fim ele vai aplicar esse material, tá? Que é o realcalinizador.
tá? Ele pode ser um hidróxido de potássio ou um hidróxido de cálcio, beleza? Aqui a gente vê também a questão da proteção catódica, tá? O primeiro tipo de proteção catódica que eu vou trocar uma ideia com vocês é a proteção catódica galvânica. A gente pode trabalhar isso daqui em qualquer situação, desde que a gente tenha formado um cátodo e um ânodo, igual você vê aqui na figura, tá? Essa é uma barra. Essas aqui são as regiões catódicas, os cátodos. Ela não oxida, tá? O ânodo é que sofre oxidação, ou seja, o ânodo é que tem a expansão. Aqui no ânodo a gente vai ter o Fe, né, se transformando em Fe2+, e fornecendo esses elétrons para o cátodo, igual eu tinha mostrado antes, tá? E como a gente tem a expansão aqui no ânodo, o que acontece? É justamente o ânodo que vai se expandir para ter o que? O desplacamento do concreto nessa região aqui. Ah, pessoal, então o que seria essa questão da proteção galvânica? A proteção galvânica é a colocação de algum material aqui nessa região. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática. E esse material é chamado anodo de sacrifício. Ele transforma o trecho em início de processo de oxidação da barra em cátodo. Ué, ele vai transformar em cátodo? Como assim? Ele vai ser o eletrodo de sacrifício? Ele vai ser o ânodo para essa parte. Se ele se transformar no ânodo, essa parte se transforma em cátodo. Como o cátodo não oxida, então, ou seja, a gente está resolvendo esse problema aqui, beleza? Sendo que essas outras regiões aqui, ó, que já eram os cátodos anteriores, elas já são regiões com imunidade eletroquímica, beleza? Então, quando a gente vê isso daqui, ó, o ânodo de sacrifício, normalmente ele é de zinco ou uma liga de zinco, índio e outros materiais. E esse anodo de sacrifício, ele transforma o trecho em cátodo. E o cátodo não oxida. Aqui você pode reparar, isso daqui é um ânodo de sacrifício. Ele está sendo colocado nessas barras antes da concretagem, ou seja, aqui não é uma medida corretiva, é uma medida preventiva. Já nessa outra figura aqui, você pode ver que nós temos esse ânodo de sacrifício aqui, tem uns arames onde prendem ele na barra, nesse outro você pode ver também e tal. E esse sistema aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar esse trecho da barra todo aqui em um cátodo. Ele vai se transformar, ele vai ser o ânodo e vai transformar essa região num cátodo. Ou seja, ele vai sofrer aquele sacrifício ali. Beleza? Tá? Essa daí é a chamada proteção galvânica. É muito usada em regiões marinhas onde você tem ataque por cloretos. Beleza? Outro tipo que a gente tem também de proteção catódica é a chamada corrente impressa. Você pode ver que nosso amigo aqui, ó, ele está prendendo toda essa tela aqui, tá? E ele está prendendo essa tela numa estrutura. Depois que prende essa tela numa estrutura, você vê aqui, está sendo lançado o quê? Uma argamassa. Está sendo uma argamassa projetada, tá? Essa argamassa projetada é como se você estivesse fazendo um reboco acima dessa tela que foi colocada aqui. Aqui você pode ver uma fita, né, de malha de titânio, né? Instalação e soldagem das fitas que eles estão colocando aqui e tal. Mas o objetivo é o quê? No momento que tem a colocação dessa malha de titânio aqui, que você está reparando tal, ela vai ser esse trecho aqui que a gente vê no nosso esquema. Ela vai ser a proteção catódica, tá? E a gente vai imprimir alguma corrente elétrica nas armaduras. E no momento que eu tiver um polo positivo e um polo negativo, o meu polo positivo vai atrair essas moléculas de Cl-, tá? Essas moléculas que têm uma capacidade de movimentação, que já estão dentro daquela água ali no concreto, que tem uma capacidade de movimentação através dos polos e dos capilares, esse material, o Cl-, vai ser removido porque ele vai ser trazido, ele vai ser adquirido por essa proteção catódica, por essa tela que vocês estão vendo aqui. Então é como se a gente estivesse fazendo uma descontaminação do concreto
através de uma corrente elétrica que a gente imprime entre as barras e esse eletrodo de sacrifício aqui, tá? O raciocínio é próximo ao raciocínio da explicação anterior da proteção galvânica, só que aqui a gente coloca uma corrente elétrica, tá? A gente tem um rendimento melhor. Isso foi usado, por exemplo, no Cristo Redentor, na reforma dele agora para a comemoração dos 90 anos do Cristo Redentor, tá? E o que nossos amigos fizeram aqui? Eles estão colocando essas armaduras por fora do concreto existente. Eles estão trabalhando com reforço estrutural. Eles vão aproveitar o que está aí? Vão. Depois de reconstituída as partes de concreto que estavam desplacadas, depois de feito uma proteção galvânica, agora eles vão fazer um reforço. O que seria esse reforço? Um encamisamento. Aqui a gente vê também até uma figura que eu já tinha mostrado, da questão da recuperação a questão de um reforço estrutural, um encamisamento. Nesse caso aqui parece que não é por deterioração do pilar antigo de concreto, parece que ele está bem aqui e tal, mas por algum motivo precisaram aumentar a capacidade de carga desse pilar que já estava construído, tá? Então o que foi feito? Você já tinha aqui esse pilar concretado aqui dentro. Eles colocaram essa armadura em volta, tá? E depois colocaram esse sistema de forma que você está vendo aqui, obviamente mantendo o recobrimento. E agora está sendo lançado o que? Um grout, tá? Esse grout, eu até peguei alguns detalhes sobre o grout aqui, olha lá. Você tem nesse grout, por exemplo, um ajuste de consistência conforme o tipo da aplicação. Se for um lugar onde você vai ter uma grande dificuldade de lançar esse grout, você pode trabalhar com ele numa consistência mais fluida. Você ganha essa possibilidade também. Rápida liberação da forma, porque ele tem um rápido ganho de resistência, tá? Ele tem uma compensação da retração por expansão, isso daí é interessante também. Ele tem vários polímeros, aditivos poliméricos que trabalham nesse sentido, e o grout permite uma adição de até 30% de brita zero, ou pedrisco, tá? Você pode fazer até uma adição de 30% no grout. Aqui, ó, é uma viga que também precisou de passar por encamisamento, tá? Foi necessário que se aumentasse a capacidade de suporte dessa viga. Então, o que foi feito? Colocaram várias barras aqui para combaterem um momento positivo, colocaram esse sistema de forma que você está vendo aqui, beleza? Aqui de baixo, claro que vai ter um também para ter esse fechamento, e depois disso vai ser concretado. Então, essa viga ela vai ganhar um pouco em altura, obviamente vai ganhar essas barras todas aí, que ajudam demais também, e ela vai ganhar um pouco em largura. Você vai ver aqui que após concretada, ela teve esse aspecto aqui. Você vê que esse trecho com a largura adicional é exatamente esse trecho aqui, onde foi colocado, onde foi concretado com grout, seguindo essa largura adicional. Beleza? Aqui também foi um encamisamento. Aqui, ó, a gente está trabalhando com uma chapa. Aqui é chapa, ainda não é perfil, tá? Muitas vezes é colocado uma chapa na lateral da viga e na face inferior, igual você está vendo aqui. Isso daqui, existe uma solidarização da chapa com a viga. Foram feitos vários furos, igual você está vendo aqui, tá? Foram passadas aqui barras roscadas. Foi colocada uma cola polimérica, provavelmente epóxi, e depois foram colocados esses parafusos aqui de um lado e do outro. Isso. E nós tivemos aqui esse reforço lateral na viga e esse reforço inferior. O reforço lateral normalmente é para combater os esforços cortantes. O reforço inferior para combater os momentos fletores. E foi colocada uma chapa dessa também aqui, ó, no inferior da laje, na parte inferior da laje. Você pode ver ela aqui, aqui e aqui também, tá? Aqui tem uma outra viga que foi reforçada também e tal. Aqui você pode ver, a gente também tem reforço de viga por perfis, tá? Você pode reparar que foi colocado um perfil U de costas nessa viga aqui, tá? Esse perfil U
ele tem essas barras roscadas aqui, ele é todo furado, foram feitos furos coincidentes nele e na viga, tá? Foram passadas essas barras roscadas, em primeiro lugar só na viga, colocou ali alguma cola de concreto, alguma cola polimérica, epóxica, e depois encaixou a viga e colocou essas porcas e contraporca que você está vendo aqui. Então, o que acontece? Antes eu tinha a viga trabalhando sozinha, agora eu tenho a viga mais esse reforço, tá? Aqui a gente vê são perfis também, chapas dobradas a frio, uma de costas para a outra. Você pode ver que a gente tem um perfil U de frente para cá, outro perfil U de frente para lá. Eles foram colocados abaixo dessa laje aqui. Você pode reparar que a laje foi escorada, tá? Talvez até macaqueada para colocar ela na posição exata. Aí os perfis foram colocados, tá? E eles vão trabalhar agora suportando essa laje. Você vê que eles até foram travados aqui nas vigas laterais, né? Foram feitas furações, a gente vê duas aqui, duas do outro lado, tá? E a gente tem essa chapa aqui que ela está travando esse perfil na viga lá de trás. E esse perfil ajuda a receber a carga da laje, beleza? Aqui a gente vê uma ortofotografia aonde, além do reforço por chapas metálicas aqui na face inferior da viga, eles estão reagindo ao momento fletor. Nós temos também as mantas de fibra de carbono, tá? Essas aqui são as mantas de fibra de carbono. Elas têm uma cola polimérica própria, essa cola é passada, depois a manta é colocada. Ah, professor, por que ela foi colocada só nessa região da viga aqui? Porque aqui tinha algum problema de cortante, como eu já disse para vocês. O cortante ele atua próximo aos apoios ou próximo às cargas que são imprimidas de forma pontualmente naquela viga. Então você vê que aqui a gente tem essas fibras de carbono, essas mantas de fibra de carbono na região do cortante maior, aqui também na região do cortante maior, tá? Você vê que nessa viga aqui elas já estão espaçadas de uma maneira mais distante e ao longo desse trecho todo aqui, beleza? Então, ou seja, essa é a questão da manta de fibra de carbono. É uma manta mesmo que ela é colada aí, tá? Nesse caso aqui, ó, que é o viaduto Pinheiros, lá de São Paulo, você pode reparar que tudo isso aqui são as mantas de fibra de carbono, foram colocadas embaixo do viaduto Pinheiros, aquele que cedeu lá em 2018, tá? Eu já explico algumas coisas sobre ele lá no meu vídeo de concreto armado, vocês podem dar uma olhada se quiser, e teve essa questão desse reforço nessa região aqui do tabuleiro que cedeu. Isso aqui é fibra de carbono, tá? Aqui você pode ver também algum reforço com fibra de carbono, sendo que aqui já é usada a fibra de carbono na lateral da viga, obviamente, igual eu disse, perto do apoio, para resistir aos esforços cortantes. E aqui de baixo a gente também tem fibra de carbono, aqui e aqui, para resistência aos momentos fletores, beleza? Bom, depois de falar tudo isso aí, eu vou falar um pouco sobre a questão da reação álcali agregada. Ela é uma reação expansiva, tá? Alguns agregados, quando eles têm uma sílica ativa livre na superfície, essa sílica pode reagir com os álcalis do cimento. E ele sugere um gel expansivo, tá? Mas para que isso aconteça, tem que ser uma peça de grande volume, igual você está vendo aqui, um bloco que recebe carga de uma ponte, e essa peça tem que estar em contato constante com a água, região muito úmida. Então, ou seja, o que a gente tem de peças muito grandes e em contato com a água? Às vezes, blocos de fundação pode ter esse tipo de reação, igual esse bloco que você está vendo aqui. Às vezes, barragem. E isso daí gera essas trincas aqui, que a princípio podem parecer uma trinca de retração, mas não são. Elas aumentam com o tempo, elas são mapeadas, só que são bem mais perigosas que as trincas de retração, tá? Qual seria a prevenção? Um cimento com baixo teor de álcalis, tá? Qual a vantagem disso? Quanto menos álcalis, menos eu vou ter um dos produtos da reação, que é basicamente o álcali, tá? Junto com o agregado
reativo. Então, se eu tenho um cimento com baixo teor de álcali, para mim é uma vantagem. Agregados inertes, hoje em dia já tem vários ensaios para serem feitos com os agregados, para saber se aquele agregado é inerte, ou mesmo que ele tenha uma reação que possa vir a levar ao RAA, quanto seria dessa reação? Isso provoca algum dano? Beleza? E tem aditivos químicos hoje em dia, inibidores de RAA também, tá? Só que essa questão é de uma reação muito específica, essa reação álcali agregado, tá? Quanto à correção, é muito difícil de correção, tá? Porque as peças elas são de grande volume. Às vezes, pode ser necessário abrir uma junta, tá? Abrir uma trinca para aliviar essas tensões. Como é uma reação que forma um gel expansivo, no momento que você abrir uma junta, você pode aliviar essas pressões internas do concreto. Outra questão é impedir o acesso da água, porque a água é necessária na formação desse gel expansivo. Além disso, tem toda a questão de controle. Controle é muito feito, determinadas trincas ali, você tem um controle ali mensal. Qual a espessura dessa trinca? Está aumentando? O que está acontecendo aqui? Tá? E em último caso, claro, a demolição. E por último também a gente tem a formação da etringita tardia, que também gera uma reação expansiva. E era por aí mesmo, tá? Agradeço a atenção de todos vocês e um grande abraço. Até mais, tchau.